Quanto à rendibilidade do capital próprio, resulta de dividir o resultado líquido do período pelo capital próprio médio. Ou seja, trata-se de um indicador de rendibilidade que indica quanto lucro uma empresa gera com o dinheiro investido pelos sócios ou pelos acionistas. Por exemplo, se a rendibilidade do capital próprio da nossa empresa for, imagine-se, 9,5%, isto significa que para cada 100 euros de capital próprio investido, a empresa gerou 9,50 euros de lucro líquido. Mas será que isto é positivo? Será que é negativo? Uma rendibilidade do capital próprio de 9,5%? Bom, temos de fazer aqui um conjunto de comparações. A rendibilidade do capital próprio média do setor em que a empresa atua, temos de comparar. Temos também de considerar o próprio custo do capital próprio da empresa e considerar, nomeadamente, as taxas de rendibilidade de investimentos alternativos. Por falar em custo do capital próprio da empresa, efetivamente é uma métrica que temos de comparar com a rendibilidade do capital próprio da nossa empresa. Bom, como eu disse, o capital próprio vai ser o investimento que os sócios, os acionistas fizeram na empresa. Se dividirmos o resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados pelo capital próprio da empresa, presente no balanço, e aqui sugere-se o capital próprio médio pegar para um alisamento do valor, pega-se no capital próprio do fim do ano anterior, soma-se com o capital próprio no final do período N, corrente, divide-se por 2 e temos assim a média. E temos neste quociente, efetivamente, a rendibilidade do capital próprio, ou return on equity. Agora, nós sabemos que os ativos são financiados por capitais próprios e por capital alheio, por passivo. É verdade que reconhecemos que a dívida financeira da empresa acarreta um custo, é explícito, o juro, as empresas têm de suportar um juro, mas o próprio capital próprio também acarreta um custo. É o custo do capital próprio. Não é explícito. Não se contabiliza. Mas trata-se daquele retorno mínimo que os investidores esperam receber pelo risco de investir na empresa. Bom, para calcular este custo do capital próprio, para depois o podermos comparar com a rendibilidade do capital próprio da nossa empresa, podemos sempre perguntar ao sócio, ao acionista, ao investidor, e ele dir-nos-á que vai fazer uma comparação com taxas de rendibilidade de investimentos alternativos e sugere um determinado valor, mas utiliza-se o modelo CAPM, de forma muito comum, o Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos, para calcular aqui o custo do capital próprio da empresa. E se eventualmente a nossa rendibilidade do capital próprio superar esse custo, estamos a criar valor para os acionistas. Caso contrário, se a rendibilidade do capital próprio estiver aquém do custo do capital próprio, a empresa está a destruir valor. Vejamos o seguinte exemplo, uma empresa portuguesa, a Tec Lusitana, uma empresa de software sediada em Lisboa, especializada em soluções de inteligência artificial para o setor financeiro. E vamos fazer aqui um caso prático para comparar a sua rendibilidade do capital próprio com o seu custo do capital próprio para avaliarmos se efetivamente a empresa está ou não está a destruir, ou se está a criar valor. Imagine-se que num determinado período N, o resultado líquido do período foi de 5.225.000 euros. E o capital próprio, a média do ano, 55 milhões de euros. Dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio médio,
temos então 9,5%, ou seja, para cada 100 euros de capital próprio investido, a empresa foi capaz de gerar, naquele período N, 9,50 euros de lucro líquido. A primeira comparação que nós fazemos é com a rendibilidade do capital próprio da média do setor. Tomando como fonte os quadros setoriais do Banco de Portugal, imagine-se que para aquele período N e na base da classificação da atividade económica aqui da empresa, a média do setor era de 8,7%. Ficamos acima da média do setor, o que seria uma boa notícia. De facto, é uma boa notícia uma empresa ter uma rendibilidade do capital próprio acima da média setorial. Todavia, quando avançamos para o cálculo do custo do capital próprio e utilizando o modelo CAPM, onde neste modelo consideramos que o investidor espera um retorno mínimo que é o seu custo de oportunidade para investir nesta empresa, ele exigirá uma taxa de juro sem risco, pelo menos que vamos considerar as taxas de obrigações do Tesouro a 10 anos, aqui para o contexto português, mas para poder remunerar efetivamente o seu risco acrescido, ele vai exigir um prémio de mercado, o qual vai ser também contemplado pelo produto de um beta do negócio e um beta posteriormente alavancado à nossa empresa. Ora, de acordo com este contexto, a taxa de juro sem risco 2,37. Consideramos aqui a fonte para encontrarmos esta taxa. Este valor representa a IEL das obrigações do Tesouro Português a 10 anos, 2,37. Posteriormente, através das informações que nos são proporcionadas anualmente pelo Damodaran, e temos aqui o link para obtermos as respectivas informações, imagine-se para um determinado ano N, o Equity Risk Premium, ou prémio de risco de mercado, para Portugal era de 5,91. Falta-nos o beta para podermos assim, através do modelo CAPM, chegar ao custo do capital próprio desta empresa. Quanto ao beta, começamos por consultar num banco de dados o beta desalavancado. Aqui a fonte foi o Fernandes, igualmente como o Damodaran, um reconhecido especialista em finanças empresariais, mas os estudos do Fernandes, como estão também concentrados ao nível de empresas da Península Ibérica, eu considerei mais adequado utilizar esta fonte, porque o Damodaran considera a Europa de uma forma global e temos aqui geograficamente mais aproximado aqui da nossa empresa, que está em Portugal, Península Ibérica, um beta para o negócio de 0,98. Este beta tem de ser alavancado à estrutura da dívida da nossa empresa. E aqui utilizamos a equação de Hamada, onde vamos, através desta equação, proceder à alavancagem do beta. Aquele beta de 0,98, tendo em conta a estrutura de capitais da empresa, debt to equity, transforma-se em 1,33. E através da substituição dos valores, temos o custo do capital próprio, a taxa de juros sem risco, o beta alavancado da nossa empresa, vezes o prémio de risco de mercado aqui para Portugal. 10,23% de custo do capital próprio. A verdade é que este valor é superior à rentabilidade do capital próprio, o que significa que a nossa empresa está a destruir valor. A nossa empresa supera os seus pares, supera o setor em termos de rendibilidade do capital próprio, 9,5% é superior a 8,7%, no entanto, a rendibilidade do capital próprio da nossa empresa, de 9,5%, é inferior ao seu custo do capital próprio,
10,23%. Por isso temos de recomendar aqui uma série de estratégias para que esta empresa possa efetivamente vir a gerar valor nos próximos períodos.